Passamos por momentos de transformações. Cidades, pessoas. Tudo está mudando muito rápido. Mas não devemos deixar isso nos assustar ou nos separar. Isso é evolução. A Herbalife está em boas mãos. Responsabilidades estão dando lugar às desculpas. Vamos usar esse momento para nos conectar, celebrar a inovação, usar nossa paixão pelo próximo e os nossos sonhos para atingir nossas metas. Vamos fazer deste mundo um lugar melhor. Para isso, nós precisamos de líderes apaixonados e corajosos. Mas não para nós mesmos, para as próximas gerações. Construa uma organização para o futuro. Encontre oportunidades em pessoas, sociedade e tecnologia. Junte-se a nós nessa. Passamos por uma melhor nutrição, um estilo de vida saudável e ativo. Os cheios são limitados. Eles são codificados a jato de tinta e são transmitidos automaticamente por meio de uma máquina de etiquetas automática. A máquina de etiquetas, em seguida, passa para um sistema automático de melhoria de visão que valida a etiqueta e o código de jato de tinta são apropriados para o produto sendo embalado. À medida que continua, então, pelo embalador de caso automático e através do aplicador de caso, finalmente há uma transição para o paletizador automático e para fora através de uma unidade de embalagem do estiramento. Nossas instalações de Lakeforce, você vai aprender sobre tecnologia de compressão e de comprimido. Cada uma de nossas máquinas de compressão tem a capacidade de entregar 2.000 comprimidos por minuto. Temos 3 unidades, o que dá uma saída de produção combinada de 6.000 comprimidos por minuto. Após a conclusão de compressão de comprimidos, os comprimidos são expostos ao nosso processo de revestimento. É onde nós aplicamos uma solução aquosa que encapsula o comprimido, permitindo facilidade de deglutição e também facilidade de digestão. Durante o seu tour na instalação de Lakeforce, você verá como distribuímos produtos em todo o mundo, mas você também verá como podemos garantir a qualidade desse produto. Oi, boa noite, pessoal, boa noite, muito bem-vindos à nossa Hora Saudável. E hoje, meu nome é Vanessa Arte e eu vou estar aqui comandando essa noite junto com o nosso palestrante maravilhoso, convidado especial, que tem, gente, a gente tem muita sorte de ter ele aqui. O tema de hoje é um tema que é fundamental para todos nós, né? Nós vamos falar o quê? Hoje ele vai falar sobre o bom funcionamento do intestino, a importância de ter o intestino limpo e ter um intestino funcionando muito bem, né? E você sabia que ter um intestino saudável pode melhorar o teu humor? Ter um intestino saudável pode melhorar a tua imunidade? Então, uma vez eu também não sabia disso. Então, quantas informações valiosas nós vamos ter nessa noite? Fica aqui com a gente até o final, que realmente você vai sair daqui edificado e transformado para mudar a sua saúde e ainda ajudar mais pessoas, tá? Vou dar uma dica hoje aqui para vocês. Já que você está aí em casa, vai fazer uso dessa tecnologia maravilhosa, desse momento que a gente está vivendo. Graças a Deus, a gente tem a internet para contribuir, para que a gente possa realmente usar esse tempo que a gente está em casa para aprender mais, né? Usar a nosso favor a tecnologia para que a gente possa realmente não só mudar a nossa saúde, o nosso estilo de vida, como também contagiar outras pessoas, né? Através do nosso conhecimento. Tem uma frase que eu gosto muito do Jim Rohn,
que fala que aquilo que a gente ainda não sabe pode estar nos prejudicando. Então, imagina o quanto que a gente vai agregar de valor hoje. E o nosso palestrante, gente, então anota tudo, pega papel e caneta agora, né? Vai lá rapidinho, porque realmente todas as informações são valiosíssimas e mais vale um pequeno lápis do que uma grande memória. Você anotando, com certeza você fixa mais essas informações. E eu vou falar um pouquinho sobre o currículo do nosso convidado especial dessa noite, né? Ele é, gente, um palestrante super requisitado, né? Ele já palestrou em mais de 50 países. Olha como nós somos pessoas de muita sorte em ter ele aqui hoje, né? Doando o seu tempo para a gente, né? Sendo que o tempo é o nosso bem mais valioso, mais precioso, então a gente tem que realmente já ser muito grato por isso. Só o ano passado, em 2019, ele palestrou em mais de 17 países, para vocês terem ideia, né? Realmente, muita gente tem se beneficiado dessas informações que ele nos traz, né? Agora, no próximo final de semana, essa mesma palestra que ele vai fazer hoje, ele vai fazer para toda uma galera na América do Norte e América do Sul, né? Tirando o Brasil, lógico que nós somos privilegiados, porque ele é brasileiro, então ele está fazendo o primeiro aqui para nós, do Brasil. Ele é médico, nutrólogo e pós-graduado, né? Também em pediatria, né? Então ele é um médico pediatra e nutrólogo, pós-graduado em nutrologia. Atua na área de nutrologia clínica e controle de peso, então isso realmente é muito importante para nós, né, ter todas essas informações para contribuir no nosso controle de peso. Consultor científico da Universidade Católica de Brasília, onde ele é coordenador nacional do programa Escola Saudável. Para quem não sabe, lembra uma época que tinha refrigerantes e frituras nos colégios, nas escolas? Então, ele faz parte, né, ele coordena esse projeto que retirou esses alimentos que não são saudáveis dos colégios das nossas crianças, né? E ele é médico-chefe do Serviço de Nutrologia do Hospital da Unimed de Caxias do Sul, né, aqui no Rio Grande do Sul. E, claro, ele é membro para assuntos nutricionais da Herbalife do Brasil e internacional. Né, gente? Então, agora eu gostaria que vocês me ajudassem a receber e prestassem muita atenção em tudo que ele tem para falar, o doutor mais querido do Brasil, Nathaniel Wiolinski. Uma salva de palmas. Olá, pessoal. Boa noite. Vanessa, obrigado pelas palavras tão gentis. Pessoal, obrigado pelo seu tempo. Realmente, nós vamos falar sobre um tema importantíssimo, o papel do intestino na nossa saúde. Mas antes de começar esse tema, eu não posso deixar de que as minhas primeiras palavras sejam gratidão por essa oportunidade. A Vanessa falou coisas importantes do meu currículo científico, médico. Eu sou médico nutrólogo há mais de 3 décadas, não parece, mas é verdade. E eu sempre quis fazer medicina para ajudar as pessoas a viver mais e melhor, a mudar realmente a vida das pessoas. Eu, quando trabalhava só no meu consultório, eu podia ver 50, 100 pessoas numa semana, era muito bom. Quando eu comecei a dar aulas na universidade, eu vi que meu alcance de ajudar as pessoas era maior. E agora, através das palestras presenciais, ou como essa, que eu estou muito honrado de estar na casa de vocês, eu tenho falado para milhares de pessoas. Então, esse é um sonho para mim, poder levar esse conhecimento, né? Então, de tudo que a Vanessa falou do meu currículo, que eu agradeço muito, nada me dá mais honra, mais orgulho, mais satisfação profissional do que essa possibilidade de, com a informação, mudar a vida das pessoas. E que bom que a Vanessa pediu para vocês estarem com papel, caneta na mão, porque eu já quero começar com uma frase que eu acho assim que é o norte desse nosso treinamento. Olha que bonito que eu vou falar e vocês vão concordar e vão me ajudar a compartilhar com outras pessoas. A frase que eu quero
começar o meu treinamento é a seguinte: na vida, quanto mais a gente vive, mais a gente aprende. Vocês já ouviram isso, os nossos pais, vovós, sempre falando vivendo e aprendendo. Na vida, quanto mais a gente vive, mais a gente aprende. Na nutrição, na nutrologia, na ciência médica, quanto mais a gente aprende, mais a gente vive. Vou repetir. Na vida, quanto mais a gente vive, mais a gente aprende. Na nutrologia, na ciência médica, quanto mais a gente aprende, mais a gente vive. Quer dizer, com o que nós vamos aprender juntos hoje, eu tenho certeza que eu vou trazer informações bem importantes do dia a dia, do que a gente chama do estado da arte da medicina baseada em evidência, sobre o papel do intestino em todas as áreas da nossa saúde. Não é para você ficar mais sabido, ou mais inteligente, ou mais culto. É para essas informações serem realmente colocadas em prática e você, sua família, as pessoas que vocês amam, poderem viver mais e melhor. Então, eu vou pedir licença para compartilhar aqui na minha tela a minha apresentação. Eu tenho um material bem... acho que vocês estão vendo aqui o papel do intestino na saúde. Eu já fui super bem apresentado pela Vanessa. Vamos ver aqui que não está... Aquela hora que a gente tem que cruzar os dedos, e foi. Então, esse é o meu currículo, que eu já fui muito bem apresentado, e eu falei que na vida, quanto mais a gente vive, mais a gente aprende. E na nutrologia, quanto mais a gente aprende, mais a gente vive. O que nós vamos aprender hoje? Olha que cardápio, que interessante que eu trouxe para a gente conversar hoje e para a gente poder discutir. Então, será que a gente é o que a gente come? Nós vamos falar sobre curiosidades sobre o intestino, digestão e as fibras, intestino e humor. Vocês já devem ter ouvido falar que o intestino é o nosso segundo cérebro. A gente vai falar sobre o que é o microbioma, já ouviu falar no microbioma, e aí vamos falar sobre o intestino e a imunidade, intestino, peso, composição corporal, massa magra, massa de gordura, e depois que a gente identificar todas essas situações, a gente vai terminar esse treinamento dando soluções. Eu quero conversar com vocês sobre o triângulo do bom funcionamento do intestino. Na prática, no dia a dia, o que nós podemos fazer com a gente, com a nossa família, com as pessoas que a gente ama, para ter um intestino mais saudável e, em consequência, a nossa saúde melhorar como um todo. Então, essa frase, sempre que eu falo do intestino, eu começo fazendo essa provocação. Você já deve ter visto médicos, nutrólogos, nutricionistas, gastroenterologistas falando, quando querem promover a boa alimentação, as pessoas falam, você é aquilo que você come. Anota aí, a gente não é aquilo que a gente come. Não, a gente é aquilo que a gente absorve. Olha que frase boa para começar a falar sobre o intestino. Por que isso? Porque não basta eu comer uma excelente refeição balanceada com frutas, verduras, proteínas saudáveis. Não basta eu tomar a melhor nutrição com todos os micro, macronutrientes na quantidade indicada, se o meu intestino está inflamado, está obstruído, está sujo. Então, se o meu intestino está inflamado, aquilo que eu como vai entrar pela boca e vai sair pela região anal na forma de fezes e eu vou absorver muito pouco. Então, o primeiro conceito assim, importante para a gente compartilhar no treinamento de hoje é: a gente não é aquilo que a gente come, a gente é aquilo que a gente absorve. O intestino é tão importante que na vida embrionária, quer dizer, quando o espermatozoide encontra o óvulo, na primeira semana, o coração nem começou a bater, mas no embriãozinho microscópio já tem um tubo oco, que tem uma boca, e a gente chama em embriologia uma cloaca, que vai ser o ânus,
E todo o sistema nervoso, o sistema cardiovascular se desenvolve. O embrião, o feto se desenvolve através desse tubo, ao redor desse tubo digestivo, mostrando como que o intestino é importante, né? E a informação que eu quero passar para vocês assim do papel do intestino, olha que dado. Um homem, uma mulher adulto, se a gente somar tudo que a gente come, que a gente bebe, lembra que 1 litro de água pesa 1 quilo. Então, assim, ó, durante 24 horas a cada dia, a gente come no mínimo 3 quilos de alimentos. Se eu como 3 quilos de alimento por dia, isso vai dar mais de 1 tonelada por ano. Quer dizer, uma pessoa de 70 anos vai ter comido mais de 70 mil quilos de alimento ao longo da sua vida. Isso é importante para poder entender que se entra 70 toneladas por um lado, pela boca, tem que sair 70 toneladas pelo outro lado, pelas fezes. Gente, e as fezes, olha só, parece uma coisa escatológica, mas do ponto de vista médico, as fezes é super importante. As fezes é o cartão de visita, é a prova de como que está funcionando o seu intestino. A gente tem no consultório, eu estou compartilhando aqui na tela com vocês, a escala de fezes de Bristol. Se vocês prestarem atenção ali na tela, tem 7 tipos de fezes, e a primeira é aquelas fezes em bolinhas, em símbolos, que a gente chama, que é um cocôzinho tão duro, tão compactado, que ele não sai num bolo fecal e sai em pedrinhas, ele é cortado ali pelo esfíncter anal, e esse é o tipo de fezes mais constipado, do intestino mais preguiçoso. Depois o tipo 2, ainda assim, é umas fezes muito duras, a gente consegue ver a impressão do intestino grosso nas fezes. Fezes tipo 3 e tipo 4 já são as fezes que a gente considera mais normais. E depois, tipo 5, 6 e 7 são fezes líquidas, amolecidas, quase uma diarreia. Então, assim, entrou por um lado, saiu pelo outro. Pessoal, o papel da digestão no intestino não é só intestinal, começa pela boca. E aqui eu quero dar outro detalhe importantíssimo. Gente, prestem atenção, anotem isso e coloquem em prática. Se eu pegar todo o meu tubo digestivo da boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto, ânus, a única parte do nosso tubo digestivo que tem dentes é a boca. Então, assim, a chance que eu tenho de formar um bolo fecal, um bolo alimentar, a mastigação é na boca. Eu conheço pessoas que simplesmente não mastigam, elas devoram, elas engolem, elas comem assistindo televisão, lendo jornal, conversando. E não precisa ser um gênio da nutrologia para saber que se eu não mastigo bem, lá no produto final eu vou ter problemas. Outra parte importantíssima da digestão é a questão do ácido no estômago. O pH do nosso estômago, amigos, ele tem um pH muito baixo, ao redor de 2. Para vocês terem uma ideia, o pH do sangue é 7,4. Então, a região mais ácida do nosso corpo é o estômago. E como é que esse ácido não queima o estômago? O estômago é forrado por uma mucosa que protege contra o ácido. Já o esôfago, o intestino, não tem essa mucosa. Então, pessoas que têm refluxo, esse ácido queima. E aí, assim, esse ácido é importantíssimo para digestão. E depois vem a absorção, que a gente vai falar mais adiante. Pessoal, por que eu estou introduzindo o tema do intestino com fezes, ácido do estômago, mastigação? Por quê? Fica muito claro que uma pessoa, e aqui eu vou fazer uma confidência com vocês, eu quero desabafar uma realidade, as pessoas que têm problemas de constipação, intestino preguiçoso, queimação no estômago, problemas digestivos, elas geralmente procuram um clínico geral, a mulher procura o seu ginecologista, o médico procura o homem procura o seu médico amigo. E anota essa frase: a pessoa que vai tratar de problemas do intestino, a pessoa que vai tratar de problemas do estômago, tem que entender de alimentação.
Ficou claro esse conceito? Não basta tomar um remédio para acidez do estômago, não basta tomar um remédio, laxante, por exemplo, se a pessoa não trabalhar na mastigação e na boa alimentação. E, por falar em boa alimentação, o primeiro nutriente que eu quero conversar com vocês é as fibras, né? O que são fibras? Por que as fibras são tão importantes para o Só segunda-feira para saber por que as fibras são tão importantes. Aguarde a ser nos próximos capítulos. Bom dia, gente! Ótimo dia, ótimo dia. Bom dia a todos. Vocês já deram uma olhada nas fezes de vocês hoje? Se é 1, se é 2, se é 3, se é 4, se é 5, se é 6? Já. Ai, misericórdia. Já vem o cara já começa falando merda, né? Sexta-feira, né, Nilton? Até botar a máscara. Ai, só rindo mesmo com esse Nilton. E aí, gente, vocês estão animados? Não falar nada. Bom dia! Bom dia, Maria. Aqui, eu já vi essa palestra aí, eu falei assim, nossa, que Deus é muito incrível, né? Ontem a gente fechou um grupo de maratona, de desafio de 10 dias, e 8 participantes, são 7 mulheres. E adivinha qual que é o problema? Por mais que eu trabalhe a quantidade de água, o litro do lado, as fibras, 25 a 30 gramas de fibra, adivinha qual o maior problema de todas elas? Todas. Constipação. E aí ontem eu falei assim, gente, o que eu sei, o que eu estou ensinando, o que eu estou acompanhando elas não está sendo suficiente, eu preciso de estudar mais. Aí vem uma pessoa e coloca esse vídeo, que eu não sei quem foi, que eu amo assim, ó. Obrigado, grupo. Ai, gente. Mulher é terrível, a maioria delas tem intestino preso, né? Gente, então hoje é sexta-feira e Marco Aurélio está de férias. Aí eu vou coordenar Marco Aurélio sextou. Marco Aurélio sextou hoje. E hoje é um dia, na sexta-feira a gente faz o dia das dúvidas, né? As pessoas fazem mais perguntas. Só que tem a gente queria iniciar antes com a Mirelle, ela falou sobre o acompanhamento da Viviane ontem e a gente queria ouvir um pouquinho sobre isso. A Mirelle está aí? Eu não vi se a Mirelle está aí. Tô, Lúcia. Ei, Mirelle, tudo bom? Bom dia, sentar aqui. Bom dia. Você falou com a Viviane? Ai, Lúcia, eu não conversei com ela, não. Não conversei com ela. Porque o Marco, a gente não programou nada. Mas se ela estiver aí, dá para eu fazer umas perguntas aí para ela. Será que você consegue localizar? Aí é até bom, Mirelle, pegar assim de surpresa. Que aí ao vivo, né? Isso aí, melhor ainda. Vê se encontra ela aí. Viviane. Ela tá... Aparece, Viviane. Eu tô aqui. Joia! E aí, Mirelle, mete bronca, então. Depois a gente vai para as perguntas, que hoje é o dia de tirar dúvidas, né? Então, gente, eu comentei do trabalho aí que a Viviane faz,
porque ela faz um tempo bem parcial, ela trabalha 3 períodos, né? Ela trabalha como professora e tem uma empresa também, um escritório de engenharia. E eu acho realmente, assim, inacreditável assim, a visão que ela teve, né? De, tipo, ela tem já uma vida bem sucedida. Aí teve ontem, esqueci o nome do meu amigo aqui, que falou. Esse é Eduardo, né? Eduardo, eu falei, nossa, olha aí, Vivi, que legal. E o que eu acho mais incrível aqui nessa jornada é esses perfis todos diferentes, né? E eu não tinha visto um perfil desse jeito, né? E aí, por isso que eu tinha comentado com o Marco. Da Viviane. Ontem a gente ficou no telefone. A gente não combinou nada dela conversar. Mas ontem acho que a gente ficou umas 2 horas no telefone, ajustando o trilho, porque ela está participando aqui das jornadas. E a Viviane, ela é muito ensinável, ela tem vontade de aprender tudo, assim, sabe? E já coloca tudo em prática. E isso foi assim, foi confundindo um pouco. A gente já colocou as coisas no trilho, porque ela já é muito produtiva, né, com o que ela tem. E ela usa muito o sistema, ela participa aqui das jornadas, participa das palestras, porque ela não tem tempo. Então, Vivi, se você... A Mirelle está quebrando os paradigmas, né, Mirelle? Por quê, Nilton? Porque é o que você está falando aí. O empresário que tem muitas lojas, farmácia, não vai entrar nesse negócio. Ela é engenheira, ela já é professora de faculdade, não vai entrar nesse negócio. Aí vai quebrando os paradigmas, né? Verdade. É verdade. Ela já tem uma vida bem sucedida, né? Mas, assim, eu acho que quando a pessoa ela vai investir tempo nesse negócio, porque esse negócio da Herbalife, ele é mágico, mas existe um trabalho muito grande feito, né, por trás. E para a pessoa investir tempo no nosso negócio, ela tem que estar insatisfeita com alguma coisa, porque ela está buscando alguma solução, né, para essa insatisfação dela. E aí, Vivi, se você também puder falar a respeito disso, o que você viu também na Herbalife para quebrar esse paradigma aí, essas crenças que o Nilton acabou de falar, seria muito interessante. Vocês me desculpem, mas Nilton, eu sei que você não gosta, mas eu sempre faço várias coisas ao mesmo tempo. E ontem eu fiquei montando aula até 1h40, vim dormir depois das 2h, então eu acordo muito destruído, não? O que eu não gosto? Não dá, não? Da câmera fechada. Cancela aí, Luz. Isso é a semana toda. Eu durmo 1h30, 2h, então ando dormindo muito pouco para dar conta de tudo e fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então ontem a Mirelle falou que a gente conversou por 2 horas, mas foi 2 horas eu no tempo todo no computador. Ontem eu entrei a gente tem um grupo de foco, a gente faz um estudo de um livro, né, para desenvolvimento pessoal. Eu estava montando aula e fazendo o estudo do livro ao mesmo tempo. Já cheguei a fazer 2 reuniões ao mesmo tempo, online. Nossa. Assim, por isso que vocês me desculpem, eu não vou aparecer aqui. Mas, enfim, o que eu vi é que eu sempre trabalhei muito. Desde que eu entrei na faculdade, eu tinha 3 empregos e mais filho pequeno. Enfim, desde os 18 anos, né? 18 para 19 anos, eu sempre trabalhei muito. E quando eu fui no STS, e eu fui porque a menina que me convidou falou assim que era um curso. E eu, desde que eu me formei, eu fiz um curso atrás do outro. Tem várias pós-graduações, mestrado. Eu gosto muito de estudar. E quando ela falou que era um curso gratuito, e eu sempre paguei muito por isso. E várias vezes eu saí frustrada do curso, porque ao final dele eu via que as pessoas não passavam o pulo do gato. Falava muito, mas era muito geral. E aí não passava a informação que realmente eu precisava para a prática. Então eu tinha que ir lá e eu arrebentar de estudar para poder ser boa naquilo.
graças a Deus eu sou referência no que eu faço. Mas o que acontece? Ao longo dos anos, né, que eu me formei em 96, ao longo dos anos eu continuo tendo que trabalhar muito. Se eu não trabalhar, eu não ganho. E da Herbalife, quando eu fui na STS, eu vi a informação de quem realmente tinha sucesso e a qualidade de vida que aquelas pessoas tinham. Um futuro que, com certeza, é muito melhor do que o meu, se eu continuar fazendo o que eu faço. Porque eu não conquistei uma renda passiva. A minha renda é totalmente ativa. Como professora, se eu não estiver lá dando aula, eu não vou ganhar. Como engenheira, se eu não estiver lá fazendo projeto, eu não vou ganhar. E então a minha vida toda também eu vi as pessoas que ganham muito dinheiro pisando no pescocinho de outras, ou seja, aproveitando uma pessoa que está numa situação ruim, na bacia das almas, vai lá e compra um imóvel, né? E acaba com o sonho daquela pessoa. É sempre assim, a venda acontece, sou eu. A venda acontece, assim, a compra, ele esmaga a pessoa, acaba com aquela pessoa e depois vende as coisas como se fosse a melhor do mundo. Então, é uma vantagem injusta, né? As pessoas que se... eu falo no geral, assim, mas geralmente é assim. Para a pessoa ser bem-sucedida, o que eu vi são pessoas, assim, que aproveitam do mal das pessoas, da outra pessoa, por exemplo, um agiota. Ele aproveita de uma situação ruim de uma pessoa para conseguir ganhar dinheiro. Você entendeu? E então eu tinha esse bloqueio. Também, assim como várias pessoas. Você voltasse a seguir 2 minutinhos, que é a Milka, tá? Porque o meu pai, professor, ele morreu gordo de ataque cardíaco com 54 anos. E a morte dele levantou minhas anteninhas. Será que existe uma maneira de eu não trabalhar 12, 14 horas por dia e se eu parar de trabalhar ficar sem dinheiro? Eu queria que você repetisse, porque você falou muito bem, essa questão. A maioria das profissões, se você para de trabalhar, para de ganhar dinheiro. O professorista, se ele ficar doente, se ele diminui a quantidade de horas, ou se mudar a grade e tal, ele também ganha menos. Queria que você falasse de novo disso, porque eu acho que isso é uma das maiores vantagens do nosso negócio. Amilka, obrigada. É assim, até você falou uma coisa que eu vou exemplificar, tá? Eu comecei a ser professora como uma forma de descanso, porque eu realmente era no escritório, porque os clientes não querem saber. Eles te ligam na quinta e querem um projeto para segunda. Então, é óbvio que isso não acontece porque é um loteamento, é um empreendimento extremamente caro e que você precisa planejar, projetar, enfim. E aquilo me desgastava de um tanto que eu passava a madrugada, às vezes toda madrugada trabalhando. Eu começava cedinho e ia até de madrugada todos os dias, sabe assim? Era coisa assim. E aí eu comecei a dar aula para conseguir sobreviver, porque eu já estava ficando num peso e num estresse, e minha saúde estava indo para o vinagre. E aí eu comecei a dar aula. Tá. Aí depois que eu entrei na Herbalife, eu vi que assim, era muito... Para eu desestressar, era muito melhor na Herbalife, porque assim eu estou cuidando das pessoas, eu estou fazendo bem para as pessoas. E quando eu pedi para reduzir as aulas, né? Mas foi gritante, assim, de 6 para 2. Entendeu? Então é exatamente isso. Se você não está lá dando aula, cai. E outra, ainda assim, quando eu pedi para reduzir, ainda acabou a turma de manhã, não juntou, não teve turma da engenharia de manhã. E aí ficou só à noite. Então reduziu e ainda ficou só metade. Né? Então, é assim. E se eu não der aula hoje, eu não vou ganhar. E a engenharia, a mesma coisa. Sou eu que faço o projeto. Isso é uma renda ativa. E eu vou ter saúde para sempre?
Quando eu era mais jovem, eu conseguia fazer isso, de ficar até de madrugada todos os dias e não ficar tão destruída quanto hoje, graças a Deus, eu tenho Herbalife. Então, eu só estou destruída, assim, na cabelo, essas coisas, mas eu estou muito bem, mesmo todos os dias fazendo. Mas outra coisa, eu estou vendo uma luz no fim do túnel. Eu estou cada vez aproveitando melhor o tempo, né? Aprendendo as coisas aqui na Herbalife, e que eu até comentei ontem nesse estudo do livro. Gente, eu sempre fiz muito curso. Tudo quanto é curso que vocês imaginarem, assim, a pessoa falou para mim, curso de tudo na minha área, né? Eu ia fazer. Eu fazia online, fazia presencial, fazia de todos os jeitos. Nunca aprendi tanto, eu nunca aprendi tanto e melhorei tanto a minha vida quanto aqui na Herbalife, e é de graça. Isso, se tudo parasse hoje, se Herbalife não existisse a partir de hoje, eu já seria muito grata pro resto da minha vida. Porque o desenvolvimento pessoal que essa companhia proporciona e o conhecimento do que fazer não tem preço. Não tem preço. Então, eu vi essa luz no fim do túnel. Eu tenho uma promessa de um futuro melhor. Porque eu quero isso, ir reduzindo. Com isso, olha, eu não sabia delegar. Todos os projetos do meu escritório tinham que passar por mim. Isso era extremamente desgastante. Hoje, não. Hoje eu delego muito. Eu estou cada vez mais reduzindo lá no escritório e delegando mais para a equipe, só fazendo as conferências, né? Fazendo os ajustes, mas quando o bicho pega mesmo, aí tudo bem, eu entro em cena. Senão, eu vou aceitando algumas falhas, vamos falar assim, né? Porque a gente se acha perfeito, né? E aí não quer, de maneira alguma, deixar as outras pessoas crescerem. Mas hoje eu aprendi com a Herbalife a delegar para eu poder investir mais o meu tempo na Herbalife. Mas, infelizmente, ainda tem que ser junto. Mas vai chegar uma hora que eu vou só... Porque eu amo o que eu faço, eu amo a minha profissão. Eu amo ser engenheira, amo trabalhar no que eu trabalho, amo dar aula também, eu gosto desse trato com os alunos, né? Mas não vai ser assim para o resto da vida, né? Então, eu quero um futuro melhor. E conta aqui para a turma sobre o seu... Porque é assim, né? Como a gente já disse aqui, é melhor fazer bem feito da primeira vez para não ficar refazendo. Ainda mais uma pessoa... Acho que isso é importante para todo mundo, né? Mas isso precisa ser uma prioridade para quem não tem muito tempo. E a gente sabe o trabalho legal que você faz também. Você tenta fazer volumes maiores, né, nas suas vendas. E que você também faz esse trabalho de acompanhamento para reter mais clientes. E que desde quando veio, antes, quando ela começou no negócio, não tinha cliente premium. E ela sempre trabalhou a parte de cadastrar o cliente, porque quem não tem tempo, você educa o cliente a ir lá e comprar, você já ganha um tempo, né? Aí de vender no atacado. Aí gostaria que você comentasse. Sim. Olá? A gente está te ouvindo. Tem que tirar. É a Ronilda, tem que... Olha, ontem eu fiz o seguinte, eu bloqueei o som de todo mundo da sala e os novos entrantes não podem ativar o som. Aí funcionou, que estava assim ontem. Posso falar? Pode. Vamos lá, então. O que acontece? Até a Mirelle ontem me falou que eu me cobro demais, enfim, mas não é isso. É porque eu preciso ser eficiente, já que eu não tenho tempo, e eu sou engenheira, não consigo pensar de outro jeito. Ou eu vou ser eficiente no que eu faço, ou senão isso vai demorar muito mais tempo, né? E daí, o que acontece? Desde o começo, realmente, eu como não tinha tempo, eu me dedicava, assim, pouquíssimas horas. Aí, com o tempo, eu vi a necessidade de ter um momento lá para poder atender as pessoas. Então, eu passei a me dedicar por 2 horas na sexta-feira apenas, por muito tempo. Hoje,
para mim, eu não posso reclamar desse Covid de maneira alguma, porque como eu estou ficando em casa, praticamente eu faço os 3 ao mesmo tempo o dia inteiro. Eu acabo atendendo, eu estou aprendendo aqui que eu preciso me organizar mais. Mas a minha rotina permite isso. Às vezes que eu pare e atenda um cliente no meio, e aí depois eu volto a fazer, por exemplo, preparar uma aula, volte a dar as dicas lá para as meninas fazer o projeto, porque eu consegui delegar, então eu estou conseguindo conciliar isso um pouco mais. Mas, enfim, desde o começo, eu achei mais eficiente cadastrar as pessoas. Porque, assim, era só eu montar uma lista de transmissão e ir acompanhando pela internet. Como eu não poderia ficar muito presencial, e depois eu comecei a fazer marcava todo mundo na sexta-feira. Aí começou a aumentar muitas pessoas, eu tive que marcar horários diferentes. E assim, eu venho buscando, né? Quando a gente começou com cliente premium, eu fiz muito cliente premium, só que muitos não ativaram. Eu falei, bom, isso não é eficiente. Eu estou gastando, quer dizer, meu tempo, e eles estão comprando uma caixinha que não tem lucro nenhum para mim. Agora, quando surgiu o Detox, eu achei muito interessante, mas tanto Detox, Slim Day, muita gente vem falar comigo a respeito disso, mas eu sempre tento vender, até depois da Maiara, eu mudei a minha meta, tá? Mas eu tinha em mente, era 50 pontos, e é incrível como a nossa... isso tem poder. Eu só vendia no mínimo 50 pontos. Eu tentava isso. Se a pessoa não quer, aí tudo bem, eu vou para o pequeno, né? Porque senão, se eu tiver que ter muitos pequenininhos, imagina a quantidade de gente me perguntando, eu não vou dar conta de acompanhar todo mundo. Porque eu acompanho por lista de transmissão e um ou outro eu vou lembrando de puxar, se a pessoa não está me respondendo, eu vou lá, faço todo esse trabalho, né? De manter as pessoas que eu já conquistei ativa. Por quê? Porque eu não tenho tempo. Eu não posso ficar perdendo tudo que eu conquistei. Então, depois que eu conseguir fazer a pessoa ficar ativa, comprar os produtos, gostar do produto, entender a importância de se alimentar da melhor forma, eu não posso perder ele. Então, eu tenho que cuidar dessas pessoas que já estão para recompra, né? E ir fazendo novos. Agora, se eu fizer novos, tudo de picadinho, sabe? Comprando Vivi, potinho de sachê. Viviane, deixa eu só te interromper um minutinho, só para não confundir aqui, porque nós estamos numa sala de consultores e supervisores, né? Uhum. E aí, pessoal, o que a Viviane está falando está super correto dentro da realidade dela, que ela está trazendo uma solução para o perfil dela. Não quer dizer, como o Marco deixa muito claro aí para nós, a Lúcia, que a gente vai deixar... se eu estou trabalhando com as caixas do Detox, com os sachês ou com mini shake, que eu vou largar porque não é eficiente. Não, é porque isso daí, quando ela comprou os produtos a primeira vez, ela já comprou uma quantidade grande de produtos. Então, a gente acaba duplicando, né, a forma, às vezes, que a gente começa no início. E aí, quando ela começou a fazer as primeiras vendas, lá naquele começo, ela já teve essa habilidade de fazer vendas de pacotes maiores. Mas tudo depende da sua habilidade, como você se sente mais confortável em fazer essa venda. Então, dentro da jornada de vendas, nós tivemos pessoas que vendem primeiro para aquele cliente novinho, primeiro uma experiência com produtos para menos dias. Depois, agora já tem gente, igual ela comentou da Maiara, ela deu um show que ela já vai mostrando os produtos e ela já vende pacotes maiores. Então, não é o que a Viviane está falando, que é besteira vender um kit pequeno. Depende da sua habilidade, tá? É que esse é o perfil dela e a realidade dela. Então, não deixe ficar confuso isso. Obrigada. E essa jornada ela foi muito importante porque, às vezes, ontem, né, o Marconcelli falou de vários perfis, né, novamente. A gente percebe que nessa companhia qualquer um realmente pode fazer, porque a Mirelle sabe o quanto eu me culpo
né? Porque eu quero ser a perfeição, né? Mas ser muito eficiente, eu fico querendo melhorar, otimizar meu tempo. E eu percebi que eu também estava assistindo todos os SDS, todos os HOMs, eu participo de tudo. Eu estou vendo agora pessoas também iguais a mim. Então, é legal isso também, né? Então, por isso que eu estou dando o meu exemplo, porém, eu acho extremamente, tanto acho eficiente, quanto ontem a gente estava conversando sobre isso, por quê? Porque para a minha equipe, que está começando, ainda não tem essa segurança de apresentar valores maiores, porque o bloqueio de valor está na nossa cabeça, né? Mas as pessoas precisam desse tempo. Aqui é para todo mundo. Então, para a minha equipe, eu estou promovendo fortíssimo a venda desse kit detox. Eu achei maravilhosa, porque para eles parece que é uma forma de começar a ter essas vendas, colocar dinheiro no bolso rápido e começar a falar com as pessoas e conseguir crescer nesse negócio. Porque você tem que achar a sua forma e saber que todos podem. É só achar o seu jeito, porque ferramenta, o trilho é o mesmo. E toda vez que eu me desespero aqui, vou lá e pergunto para a Mirelle, o que eu faço isso? Ela, Vianney, é o mesmo trilho. Segue a mesma script, você só vai mudar o nome da coisa. Então, é muito simples isso. De toda forma, a gente vende. E pensar que você está vendendo para ajudar as pessoas, você está ganhando dinheiro. Mas para ajudar a pessoa, para mudar a vida daquela pessoa, seja na saúde, seja nas finanças, olha, não tem uma sensação melhor do que isso. E eu agradeço muito a todos vocês, porque eu tenho aprendido muito. Espero não ter confundido, não. Na verdade, eu só estou falando a minha experiência, porque às vezes é raro, né? Mas como tem vários perfis, é legal você escutar que tem uma pessoa também, assim como você, que tem algumas limites e dificuldades, né? E que mesmo assim dá certo. Viviane, deixa eu te fazer uma pergunta. Você faz o seu acompanhamento com lista de transmissão, né? Geralmente eu vou chamando a atenção por lista de transmissão, mas eu tenho a lista de transmissão dos novos, que aí esses, se eles não me responderem, porque eu faço pergunta, se eles não me responderem, aí eu vou e ligo. Aí você fala com as pessoas? Falo. Vou fazer uma pergunta para você, Viviane. É Alessandra. Porque tem pessoas aí na sala que talvez é novinho, e que tem pessoas que falam assim, mas eu não tenho tempo, né? Eu trabalho, eu tenho filho, eu tenho cachorro, eu tenho marido, eu quero muito fazer Herbalife, como que eu vou fazer? E eu entendi que você, assim, tem pouco tempo, né? Poucas horas do seu dia. Como é que você organiza isso? Porque, assim, por exemplo, você vai atender, você tem um horário que você separa do seu dia para fazer Herbalife, e os outros horários você nem mexe com a Herbalife? Como que você faz para poder dar uma dica para quem tem pouco tempo? Não faço assim, não. Eu aproveito, por exemplo, uma hora que eu vou no banheiro, uma hora que eu vou lanchar. São horas, assim, por exemplo, que eu... Antes, né? Hoje eu tô aqui em casa mesmo, fica mais fácil. Mas, por exemplo, eu fiz um projeto, terminei antes da hora, aí eu já me dedicava pela internet, né, a falar com as pessoas. E quando a gente está começando, no volume não é tão grande assim. Então, no caso do mandar o script hoje, né, que tem essa coisa legal. No caso, eu trabalhei só com lista com meus conhecidos. A primeira coisa que eu fiz foi pegar a minha mentora, né? Eu não sabia que era mentora, mas ela virou e falou assim, manda esse script aqui para sua lista para todo mundo, sua lista do telefone, de contato do telefone. E nisso, nossa, foi um dia que eu falei, meu Deus, desse jeito eu não consigo trabalhar, porque todo mundo me respondeu, e aí eu marquei avaliação para um monte de gente e ela atendeu para mim. Dali para frente eu aprendi que eu deveria parar com preconceitos, porque quem foi, se eu tivesse pensado, eu não ia convidar aquela pessoa. E as pessoas que eu achava que ia,
que precisava, não foram. Tem umas que não foi até hoje. E precisa muito, eu acho. Mas, na verdade, você tem que tirar essa trava, falar com todo mundo. Então, essa questão do script hoje aí com a internet é consistência. Se você se propuser fazer, fala com muitas pessoas para que você possa falar com pessoas novas todos os dias. E uma coisa que eu sempre fiz é o seguinte, não importa o momento que eu consigo fazer. Eu vou fazendo e uma hora essa bola vai aumentando. Essa bola vai aumentando. Eu consigo fechar um, depois eu consigo fechar o outro. E assim, sem ter... eu não sei se eu estou sendo clara, mas quando eu falo assim, faça com consistência, porque uma hora vem. Quem tem pouco tempo, pode ser que essas coisinhas assim, essa venda do detox seja muito prática, porque você vai mandar para um monte de gente, aí eles respondem que quer, que não quer, manda script, entendeu? Porque eu sempre trabalhei com script. Eu não precisava nem pensar. Eu podia estar fazendo um projeto ali, eu parava e só mandava o script. Então, assim, só que eu não me organizo. Infelizmente, eu não posso falar isso, que eu vou falar tal hora. Antes eu até me dedicava, né? Tipo, era na hora do almoço, era à noite, depois que eu chegava, de madrugada. Então, eu sempre falava bem tarde com as pessoas, né? Mas hoje eu ainda, depois que eu tô assistindo tudo aqui, eu até penso em me organizar, mas só que assim, a minha vida tem hora que eu paro, eu tenho que esperar. Por exemplo, eu vou e mando para um cliente uma proposta e fico esperando ele me retornar. Ou acabou um serviço, a gente mandou para aprovação, agora mandou um orçamento, agora tá na esteira lá para fazer outra coisa, para poder finalizar. E nessa hora que você tá esperando lá, então você aproveita para fazer, aproveita para fazer o negócio da Herbalife. E isso que é o bom, é porque não tem horário. Você tem gente que trabalha em vários horários, por exemplo, tem gente que trabalha em turno, que vai ter um dia inteiro à toa lá para poder falar com você, ou se não tem gente que só fala comigo depois das 23 horas. Então, não importa. Tem para todos. Então, parar com desculpa e fazer do jeito que tá. Antes feito do que perfeito. Obrigada. A carteira de cliente vai aumentando. Você tem quanto tempo de negócio, Viviane? Olha, eu sou tão bagunçada nisso assim, porque eu falei assim, eu vou fazer, né? Só que eu fui cliente por muito tempo. Eu neguei quando... vou até falar uma coisa aqui. Ela me convidou para o negócio. Eu falei assim, tá bom, quanto você ganha? Aí ela falou, eu falei, imagina, menina, você tá doida? Com esse valor aí não dá para eu pagar nenhuma das prestações das minhas coisas. Né? Tipo, e era 3 mil e pouco lá. Aí eu falei, imagina, esse valor não rola não, tá doida? Eu não pago minhas contas. Aí ela só me ganhou porque ela me chamou para ela me escutou, né? Ela me acompanhou e viu que eu gostava muito de estudar. Ela falou que eu ia ganhar um curso, a Vanessa. Ela hoje, né? Hoje ela não tá e não tá, não sei, Mirelle, se tá. A Vanessa é a primeira linha da Mirelle? Ela tá e não tá. É a primeira linha. Uhum. Não fica preocupada não, Viviane, que a pessoa que me convidou também não tá, não. Então, e por isso que eu vi, né? O negócio é o seguinte, se você se propõe a fazer, faça. Porque quando eu comecei minha vida profissional já com 2 filhos. Eu estava grávida, tinha um pequeno e grávida do outro. Falta de planejamento também, né? Vai fazendo as coisas. Deixa eu te fazer uma pergunta de uma coisa importante que você falou há 2 minutos também, que é o seguinte, você disse assim, eu não me organizei ainda, etc e tal. Toda semana eu escuto. Quando eu me organizar, eu vou começar o trabalho da Herbalife. Quando chegar as férias, eu vou começar o trabalho da Herbalife. Fala um pouquinho disso. Quando eu me aposentar... decisão. Quando eu me aposentar, já escutei. Eu tenho um amigo que se aposentou faz 4 anos, não começou ainda. Mas como é que foi esse clique? Não, é quase impossível, mas eu vou começar. Como é que foi? Conta para nós esse clique.
Então, era isso que eu Mesmo até sem ia me falar organizar, agora. eu vou dar um jeito, eu vou começar. Eu até ia falar isso agora. Para mim, eu sempre tive na minha cabeça, quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa. E desde que eu me formei, com 2 filhos, eu não tinha desculpa. Ou eu ia ter uma vida miserável, botando desculpa nos meus filhos, ou eu ia ter uma vida e dar uma vida melhor para os meus filhos, usando ele como a mesma desculpa. Então, a mesma desculpa que você tem para não fazer é a mesma desculpa que você tem para fazer. É o mesmo motivo, desculpa não, né? Aí ou você tem uma desculpa ou um motivo para crescer. E eu sempre escolhi o motivo. Ela fala que eu sou bem-sucedida, mas assim, quando eu fui no STS e vi a história, né? Eu não lembro o nome da pessoa que eu ouvi a história, mas ela falou que assim, foi judiado, sabe? Teve aquela vida de ralar de sol a sol, sem horário para dormir. Assim, para vocês terem uma ideia, eu não tenho fogão em casa, porque eu trabalho realmente manhã, tarde, noite e de madrugada, e eu não tenho tempo para cozinhar, então não tenho fogão. Até hoje eu criei 2 filhos sem fogão. Mirelle, corta a Viviane, que a Viviane começou a falar coisas aí que os maridos... Eu adorei! A Lúcia ali, ó! Os maridos não vão gostar. Nós, mulheres, gostamos. Ai, Viviane, sou sua fã. Tem uma consultora, uma outra supervisora que está de mudança, vendeu o fogão, né? Falou, gente, a Viviane é a pessoa mais inteligente, a gente fica magra sem fogão, porque o marido dela fica cozinhando. Ela falou, gente, tô muito mais magra agora, tomo só os produtos. Por isso que a Herbalife, quando eu falo que eu tenho todos os produtos, eu tenho todos os produtos. Porque se não fosse para a Herbalife, apesar de eu fui atleta quando jovem, e eu sempre me preocupei muito, a minha família se preocupa muito com alimentação, mas a gente não sabe de nada, né? Tanto é que a boa alimentação que eu dei para os meus filhos, como na minha época era sistema de horta em casa, a gente todo mundo tinha uma horta, né, com tudo em casa. Mas hoje em dia não tem, né? A gente vive em apartamentos, confinados e comendo porcaria, né? E meus filhos novos, com 20 e poucos anos, já estavam com triglicérides, colesterol bom e o ruim, tudo desregulado. Então, vivia passando mal, ia para festa, baixa imunidade, vivia doente. Então, eu mudei a minha vida e a vida dos meus filhos da forma como eu sempre sonhei. Porque apesar de eu sempre dar aquela comida com arroz, feijão, a carne, a mistura e a salada, né? Fazer meus meninos comerem de tudo, não foi suficiente, porque a bolacha, o pãozinho, levava de escola todinho eu não tinha fogão, eu nem tempo para fazer, então eu tinha que comprar tudo pronto. Eu comprava aquele sacão de salgadinhos e eles levavam. Nossa Senhora. Eu fiz isso com os meus filhos. Então, mas não foi porque eu sabia, Viviane, porque eu achava... nessas 2 fotos aí, vocês estão vendo as fotos, então? Eu vivia de dieta, no lugar de 40 anos aqui, pode escrever assim, com fogão, sem fogão. Não tinha fogão, não. Nunca teve fogão. Não, eu não tinha fogão, não. Eu já entrava no fast food. Fast food. Fast food e Herbalife, né? Fast food fit e fast food fat. Eu chegava da faculdade com tanta fome, aí eu ligava e pedia um hot dog com 3 salsichas, passava um pouquinho, eu tava com fome, eu pedia pizza, né? E o Darcy nunca teve preguiça de comprar as coisas para mim. Então ele me engordou bem, porque ele ia lá comprar as coisas. E aí eu só engordei. Culpado é sempre o marido. Não, tadinho, ele não tinha preguiça, ele levantava e ia lá arrumar coisa para eu comer, comprar. E ele perdeu peso? ele fica na luta, né? Ontem, é engraçado, olha os desafios que a gente tem. Nós estamos há 3 anos, a pergunta foi desde quando eu estou fazendo um negócio da Herbalife, né? Há 3 anos e meio, 3 anos e 3 meses eu sou consumidora, né, da Herbalife, mas eu acho que eu comecei o negócio faz uns 2 anos. Mas, assim, eu comecei, igual o amigo falou, eu não tinha tempo, mas eu dava um jeito. Era assim mesmo. Na hora que eu vou no banheiro, eu mandava lá as mensagens.
sábado, que eu não ia dar aula, eu mandava as mensagens. Domingo. Então, quando falou para mim que o SDS era no domingo, perfeito, porque domingo ainda não tinha nada. E eu não sou assim de ficar, eu tenho que descansar o quê? Descansar quando morre. Né? Eu quero ter uma vida boa. E para eu ter uma vida boa, eu preciso dar um jeito. Então, desde que eu me formei, né, desde que eu virei mãe, eu sabia que eu tinha uma responsabilidade, eu queria um futuro melhor para mim e para os meus filhos. Então, eu acabei com todas as desculpas e usei isso para... Então, eu nunca pensava, vou fazer continha, sabe? Eu fazia o que dava sem pensar. Eu sabia que eu tinha um futuro melhor se eu economizasse agora e trabalhasse muito. Então, na Herbalife eu vi que as pessoas fizeram isso, só que hoje realmente são bem-sucedidas. Isso é ser bem-sucedida, é ganhar bem e ter tempo para desfrutar disso. Hoje você tá... Como é que tá seus ganhos? Você está ganhando a mesma coisa? E se você ainda ganha mais com o seu trabalho? Sim, ganho bem mais com o meu trabalho, bem mais. Uhum. Mas só que hoje eu já estou de uma forma, como é que fala? Mais passiva, porque eu aprendi com a Herbalife. Então, a minha empresa começa... Gente, olha, eu vou para a reunião do meu grupo. Hã? Eu vou para a reunião do meu grupo, só queria deixar uma coisa aqui para a Viviane continuar falando, que é o seguinte, Viviane, tem uma dentista que ela virou presidente quando alguém perguntou para ela, se você machucar o seu dedo na porta, quanto você vai ganhar essa semana? Tchau. É bem isso, ela não trabalha. E aí não entra, né? Uhum. Então, a única coisa assim, que a minha empresa, ela pode seguir sem mim, mas reduz bem os ganhos quando eu não estou. Mas não tem problema, porque eu estou investindo no meu futuro. E eu, como eu trabalhei muito, e agora meus filhos já se formaram, já trabalham, já se viram, não precisa mais de mim, então eu reduzi muito os gastos, entendeu? Então, eu dei uma reduzida agora, por isso que eu estou me dedicando mais para a Herbalife. Então, até o escritório e, inclusive, a faculdade, tá, eu estou ganhando menos, tá? Mas ainda é mais do que da Herbalife, porque agora, tá recente, sabe? E agora, com essa pandemia, que eu estou me dedicando muito mais para a Herbalife. E eu estou vendo já os lucros, porque tá lá, meus clientes prêmios estão aumentando, do nada... Por esse trabalho da lista de transmissão, de estar sempre lembrando eles, né? Que você tem que lembrar o quanto o Herbalife está fazendo bem para a vida deles. E aí eles vão lá e fazem a compra. Essas promoções ajudam demais. Nossa, tá incrível, tá muito fácil. Isso não é, para mim, não é trabalho. Esse é meu momento de lazer. Show de bola. Show de bola, Vivi. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Viviane? Ou alguma pergunta da semana? Eu posso fazer uma pergunta? Pois não? Posso Pode falar? fazer. Não sei, acho que é mais alguém falando aqui. Viviane, você falou assim que você sempre faz perguntas, né, para as pessoas. Você tem um período para você fazer essas perguntas? É todo dia? E que tipo de perguntas que você costuma fazer para que essas pessoas interajam com você? Então, eu desenvolvi a capacidade de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Sim. Então, por exemplo, se eu estou estudando lá, estou numa reunião, onde, enquanto outras pessoas estão falando, eu estou escutando o que ela está falando, e se eu não estou envolvida, eu volto para o telefone e faço o que eu tenho que fazer. Então, eu aproveito muito o meu tempo. A qualquer momento que eu estou fazendo uma coisa que dá para eu fazer a outra também, porque ficar no telefone e falar com as pessoas é muito simples pela WhatsApp, por exemplo. O mais difícil, e aí eu agendo, é você fazer uma online com uma pessoa. E nesse momento você não consegue, você tem que dar atenção. Mas se você ajustar é 15 minutos. Mas as perguntas eu sempre faço o script, sabe, acho que o Felipe passou o script, né? E tem lá 7 perguntas. Então, as pessoas começaram, eu faço aquelas perguntas. Se tá bebendo, se o shake ficou gostoso, né? Se está conseguindo tomar o shake 2 vezes ao dia,
como é que tá as outras refeições, como é que tá indo no banheiro, se está bebendo água, quantos litros de água você está conseguindo beber. Mas mais ou menos, tem como você medir hoje e falar para mim? Então, é uma interação assim, tá perguntando o que está acontecendo na vida da pessoa. E aí, como é que tá esse tempo de pandemia? Aí se a pessoa fala que está estressada, e aí o que você está pensando em fazer? Você escutar, a escutatória, né? E elas falam, passa áudio, né? E isso é fácil, porque aí você pode estar fazendo outras coisas e escutar, por exemplo. Vamos supor, eu fico pensando aqui que pode fazer, a pessoa que está fazendo comida, vamos supor, se eu fosse fazer comida, você perde um tempo ali fazendo comida. Você pode parar e mexer no telefone e falar com a pessoa e voltar lá para mexer nas panelas, entendeu? Ou lavar uma cozinha, ou você estando em casa, ou mesmo num espaço, né? De vida saudável. Eu estou tentando dar um exemplo assim, que eu não faço isso, tá? Eu uso tudo, porque no meu exemplo é porque eu estou trabalhando com outra coisa. Eu estou montando aula, eu posso parar ali. Às vezes, até agora online que eu dou aula, eu gravo os vídeos de aula e por exemplo, dou um exercício para o aluno. Enquanto ele está lá fazendo o exercício, eu tenho que ficar aqui esperando para ver se alguém tem dúvida. Enquanto eles não têm dúvida, telefone, falando com as pessoas. É aproveitar o seu tempo. Eu falei, vai no banheiro? Manda perguntinha. E aí? Como é que tá as suas fezes? Você assistiu o Dr. Nathaniel Wilniski? E a pessoa, o que ela falar para você de problema, nós temos aí, nesse portal, todas as informações online. Então, hoje, está muito mais fácil. Você cata um vídeo daqui e fala assim, qualquer problema que ele falar que tem, você vai lá e pega aquela aula da Hora Saudável e pum, manda para ele. Fala, nossa, eu assisti com um médico maravilhoso que vai te dar uma luz nisso aí que você está passando. E manda para ele. Estou com problema de intestino? Manda o Dr. Nathaniel Wilniski. Então, é otimizar e tá sempre perguntando alguma coisinha, nem que seja. E aí? Tem chovido? Viviane. É para a pessoa falar com você. Viviane, você falou que tem uma lista de transmissão de cliente. Por um acaso você também tem essa lista de prospectos clientes, aquelas pessoas que já te procuraram alguma vez perguntando sobre alguma coisa, mas que não se tornou cliente? Você tem essa lista também para poder aquecer elas? Então, é muito importante. Isso é bom de ser organizado. Então, por exemplo, todas as pessoas que entraram em contato comigo pelo Slim Day, aí eu coloco fulana, Slim, Herba, pelo Insta, por exemplo. Eu falo Herba Insta, se a pessoa veio pelo Facebook, se veio pela internet, eu coloco Herba Insta. É o meu jeito. E é importante cada um colocar o seu nome. Criar um nome, entendeu? Porque aí você entende o que você está fazendo. Porque às vezes a gente quer usar o nome do outro e não fica eficiente, porque aí você não se conecta com aquilo. Então eu coloquei assim porque eu sei quem é. Então quem entrou pelo Slim Day, eu coloco Slim. Quem entrou pelo 21 dias, 21D, Herba Insta. Porque pode ser que é uma pessoa que veio por indicação, aí eu coloco Indy. Então você cria listas de transmissão separadas e eu tenho as listas de transmissão que eu coloco lá sem preconceito. Eu pego todos os contatos, porque pensa, uma pessoa de 46 anos tem contato pra caramba, né? E hoje a meninada tem muito mais contato do que a gente, porque eles estão mais já vieram nessa vibe aí de conversar com as pessoas só pelo WhatsApp, né? Por redes sociais. Então, eu tenho as minhas listas de sem preconceito, que agora eu estou até reorganizando, porque depois de um dos ensinamentos aí, eu vi que para colocar entre A e B, sabe? ABC, organizar por ordem alfabética, porque às vezes a gente vai acrescentando pessoas que você conhece, que é a minha lista do sem preconceito. São as pessoas que eu tenho em contato, aí eu tenho sem preconceito 1, 2, 3, que aí você pode especificar por letra. E aí eu tenho os consultores, clientes novos, eu tenho quem eu estou acompanhando atualmente, quem está no desafio 21 dias, eu vou criando... Por quê? Porque aí eu sei o que mandar para cada pessoa. E como a gente já tem scripts, eu monto esses grupos comigo mesma, sabe? No Telegram ou no WhatsApp, onde eu tenho as informações ali fáceis. Então a pessoa falou comigo, é o script, gente, eu não mexo. Vou lá, copio e colo, eu não penso. Copio e colo porque assim eu não tenho que ficar pensando e nem digitando, eu só copio e colo. Então eu mando, eu participo de todos os grupos. Então, eu vejo uma coisa legal ali, eu copio e colo.
Tem informação sobre a água, copio. Para quem que eu vou mandar isso? Vou mandar para o meu Sem Preconceito? De jeito nenhum, né? Ainda não, mas eu posso falar sobre alimentação saudável. Ou pode ser também, né? Enfim, é para poder você saber organizar o que você vai falar para quem. Show. Quem queria fazer a pergunta era o Murilo? Já fiz, Lúcio. A pergunta ele fez. Ela respondeu. Eu te respondi? Às vezes eu saio fora. Respondeu. Acho que é muito importante essa otimização de tempo, não só para quem está com a vida corrida, assim, igual você tem você está trabalhando em tempo parcial, mas quem trabalha em tempo integral com o negócio da Herbalife, se a gente tem essa otimização de tempo, a gente consegue aumentar os números também. Né? Verdade. Tem que prestar atenção, Murilo, que muitas vezes a pessoa que trabalha em tempo parcial ela é mais produtiva do que aquela que tem o tempo todo para fazer o negócio e fica buscando o que fazer para não fazer o que tem que fazer. Não, gente, assim, ó, vou falar uma coisa aqui para vocês. Esse negócio da gente organizar no WhatsApp, montar os grupos e ter as mensagens lá prontas, cara, isso é sensacional. Eu não sabia fazer isso, e aí o Newton me ensinou como montar o grupo e montar as mensagens lá. Então, você está fazendo o grupo lá de desafio de 5 dias. Cara, isso é coisa muito fácil, tá ali rapidinho, você vai, copia, cola e manda para os seus clientes. Então, assim, ó, se você não sabe fazer, pergunta a alguém, entendeu? Pergunta a alguém, porque isso, assim, você faz um upgrade na sua vida. Minhas coisas eram tudo muito que bagunçada, né? Eu tenho informação não sei onde, no papel, não sei o que lá. Cara, e às vezes se tumultuava muito. Depois que eu aprendi essa dica dos grupos lá, botar no grupo... Grupo que é só você. Grupo que é só eu. Eu e minhas mensagens importantes. Eu e o que eu quero. Isso. Meu Deus, como isso facilitou. Eu montei um arquivo de receitas, um arquivo dos desafios, um arquivo dos clientes, um arquivo do Slim Day. Então, isso assim, isso é maravilhoso, porque eu preciso disso. Vou lá, abro o arquivo, copio, colo e mando o que eu quero. Então, tá tudo ali. Eu vou te falar, se você não sabe montar, liga para alguém que te ajuda a fazer isso rapidinho, entenderam? E toda vez que muda, aí a gente fica insegura às vezes do que escrever. A Mirelle sabe, é ela e o Felipe. Eu escrevo e mando para elas. Mas aí eu mando e já li e falo, não, eu quero mudar. Você perde um tempinho ali em criar aquele script novo, e aí eu mando para eles, tá maravilhoso, senão eles dão um palpite. Fala mais assim, porque eu tenho medo de falar muito, né? E perder a eficiência. Aí eu mando para eles, e aí, o que você achou? E às vezes eles até falam assim, opa, amei, vou copiar. Então, não é, Mirelle? É isso aí. Isso é verdade. Fantástico. Porque pergunta exatamente o que você falou. Aqui todos estão por todos. Não existe isso em lugar algum, gente. Em lugar algum. Eu, na minha empresa, eu quero muito ensinar, eu como professora, eu quero muito ensinar os alunos, mas a mentalidade deles é diferente e eu também não tenho tempo para passar todo o pulo do gato, porque eles não têm preparo. Então, por mais que eu queira, eu não consigo passar tudo que eu faço, sabe? E aqui não, aqui a gente, como tem várias oportunidades, a gente vai crescendo e a gente pode a qualquer momento perguntar. Por mais que eu queira atender, por exemplo, os meus alunos, mas, gente, depois que eles formaram, não dá tempo. Quantos alunos eu já tive? Milhares. Então, como que eu vou atender todo mundo, né? Na vida real? Na vida real, você tem que estar trabalhando lá. Se você ficar atendendo... E aqui não. As pessoas que já conquistaram, que já chegaram lá, têm esse tempo e são maravilhosas, porque doam todo esse tempo para o que está começando, né? Dando todo esse suporte. Então, gente, aproveita. Aproveita, porque você não vai encontrar em lugar nenhum pessoas que te carregam praticamente pelo braço. Mas só que se a pessoa não quer, não tem o que faça.
O Clube Você falou tem que assim, querer se colocar à disposição e fazer, sem desculpa. o Clube falou aqui, ó, não sei se foi o Clube ou a Merielle, mais importante que se organizar para fazer o negócio é saber o que você quer. Ter seu sonho claro na mente. Nunca é o como, e sim o porquê. É verdade. Mas, assim, concordo com o que o falou, mas, assim, eu acho que quando você se organiza um pouco mais, você não fica tão ansioso. Porque com o tempo, se você está muito bagunçado as suas coisas, você fica muito ansiosa, porque você não sabe onde procurar as coisas. É verdade, eu quero ser 30K, então tem que me organizar para ser 30K. Eu acho que isso é importantíssimo. Desculpa falar, mas assim, o que aconteceu? Eu me sentia frustrada porque eu não conseguia me organizar, porque eu tenho, assim, eu trabalho, o meu tempo, ele é dinâmico, eu mudo, né? Tenho que atender um aluno, tenho que fazer reunião com coordenação, eu tenho que voltar para o escritório, então sempre foi assim. Parece bagunçado, mas é a minha bagunça. E eu estava me sentindo culpada porque todo mundo estava se organizando e eu não. Então, por isso que eu estou dando um exemplo assim, que não importa se você não consegue se organizar, é muito melhor, diminuir estresse. Mas eu não sou estressada porque eu faço na hora que dá. Melhor assim do que não fazer. Então, eu estou me organizando, mas vou fazendo, eu não paro de fazer. Eu estou me organizando para que eu possa ter um tempo melhor, de melhor qualidade para a Herbalife. Mas eu falo pelo seguinte, motivações para fazer o negócio, que a gente começou falando da história dela, né? Ai, não recruta gente que não tem tempo. E até a gente mesmo, no meio do caminho, fica, nossa, preciso me organizar para recomeçar. Quem é que não passa por isso, não é? Nessa vida de perfeição. Mas depois que a gente está, quando a gente tem um porquê forte, o como vai aparecendo. Ah, não, é com lista de transmissão, eu vou me organizar. Eu não estou falando assim do dia a dia, né? No dia a dia, o como vai aparecendo. Então, o negócio é que o sonho da gente tem que ser o nosso patrão. Se a Viviane não tivesse os motivos fortes, o como não ia aparecer, né? Ela ia ficar bloqueada no tempo, que ela não tem. Que ela, né? Meu Deus, como que ela ia encaixar a Herbalife no estilo dela? Mas o porquê dela, falou, opa, onde que está a minha visão? Eu estou enxergando aonde? Nesse sentido que eu falei, o porquê de fazer. Aí o como vai aparecendo, a gente vai se organizando pelo caminho. Faz do banheiro nosso escritório, o banheiro vira um escritório excelente, né? E assim vai. Verdade. Viviane, eu sei que você já falou, mas então resume aí em 2, 3 frases o seu porquê. É um futuro, uma visão de futuro, de renda passiva, principalmente a renda passiva. Eu consegui num futuro, né, daqui a 10 anos. O que eu quero? Tá me matando de trabalhar e depois viver com uma aposentadoria? Ou não? Eu quero ter um futuro de qualidade, com uma renda passiva e com tempo para descansar, para curtir, para viajar. Eu quero ter, esse segundo, eu quero ter saúde e quero ter tempo, saúde, dinheiro e tempo para viajar. Então, se eu não começar agora, quando eu comecei lá na minha faculdade, eu não tinha nada. Eu morava de favor. Então, eu tinha que arrebentar de trabalhar e guardar dinheiro, fazer tudo que o pessoal da Herbalife fez, que hoje é presidente. Teve que arrebentar de trabalhar, sebo nas canelas, assar as pernas de ir atrás das pessoas, né? É trabalhar de sol a sol. Eu tive que arrebentar de trabalhar lá e não gastar nada. Gastar o mínimo possível para a sobrevivência dos meus filhos. E para hoje ter uma vida um pouco mais tranquila. Só que esse meu tranquila não tem nada a ver com o pessoal da Herbalife. Se eu tivesse me dedicado naquela época para a Herbalife, hoje eu seria chairman. Com certeza. Então eu não vou ficar sofrendo por isso. Eu faço agora. Se é agora que eu comecei, se é agora que eu tive essa oportunidade, então sebo nas canelas, vamos trabalhar. Para poder, daqui a 10 anos, você ter os lucros. Eu sei que para muita gente, tem gente que é palpável, quer ver. E não é assim, gente. O seu futuro é construído dia a dia. Você precisa começar e arrebentar. Porque vai chegar. Agora, se você não fizer, nunca vai chegar. Tô ruim de resumo, né? Eu resumo muito grande. Não, mas tá ótimo.
Eu tô vendo aqui nós temos uma hamburgueria, então a gente engorda as pessoas também, igual o da farmácia, né? O Zé Eduardo, né? Da farmácia. Oi, bom dia. Já que vocês citaram meu nome, eu vou complementar aqui com vocês. Essa semana, as 2 semanas, eu consegui assistir a jornada, o quê? Fazendo a minha corrida. E às vezes as pessoas, a desculpa do século é o quê? O tempo, né? Então, o meu horário que eu tenho para fazer atividade física é esse horário da manhã. E eu aproveitei a jornada mesmo, fazendo a minha corrida, a minha caminhada, com certeza. Foi uma semana muito produtiva devido à jornada. Então, eu estou falando para o meu time. O que você está fazendo no período da manhã? Todos têm uma desculpa. Então, mesmo que é importante você estar sentado, talvez anotando as coisas, mas pelo menos faça, pelo menos da forma que você possa, faça. Então, o que a Viviane falou, achei muito, muito bacana e pertinente para essas pessoas que às vezes ficam jogando desculpa em algo que não é tão necessário, né? Na verdade, eu acho assim também que as pessoas, elas pensam assim, quando a gente fala do estilo de vida da Herbalife, ela sempre acha que ela já vai começar com o estilo de vida. Entende? A maioria, é muito engraçado, a maioria das pessoas fala assim, não, mas eu entrei na Herbalife, estou trabalhando muito. Eu falo, cara, gente, mas tem que trabalhar para você construir alguma coisa. Daqui a um tempo você pensa em alguma coisa, em ter mais tempo e tal, mas não sei como cadastra já quer viajar, né? Já cadastra, quer fazer viagens, quer fazer coisas, quer não sei. Eu falo, gente, onde será que está escrito essa parte que primeiro vem a folga e depois o trabalho? Essa parte eu perdi. Só no dicionário, Lúcia. Eu falo, nossa, gente, porque é assim, sabe? As pessoas querem equilíbrio, querem ganhar muito dinheiro, querem não sei o quê, fazendo nada, assim. Tô falando no geral, tá, gente? Mas a gente precisa trabalhar. Quando você quer, né? Quando você quer sucesso em alguma coisa, eu vou te falar, esse negócio de equilíbrio é um pouco meio utopia, porque quando você trabalha muito, você não consegue equilibrar. Você larga um pouco alguma coisa para focar em outra. Entendeu? Mas é bom, o resultado é bom, você fica muito feliz. Eu tenho falado muito para os jovenzinhos, inclusive no começo, quando eu entrei, eu acabei falando também para a Mirelle. Falei, os jovens são meio... Não estou generalizando, é óbvio, né? Mas assim, alguns que eu conheço são muito... Porque não tem conta. Eu, no caso, eu tinha filho, né? Eu engravidei na faculdade, no primeiro ano de faculdade. Eu casei no primeiro ano de faculdade, então eu tive que dar um jeito, né? A água bateu na bunda, mas enquanto a água não bate na bunda, né? Eles acham assim que ganha um pouco por mês, dá para pagar as festas, mas você tem que pensar que a tua idade vai chegar e você vai ficar menos rápida, falo assim. Você precisa com o tempo descansar. Então aproveita enquanto é novo, aproveita e faz sua carteira agora que você arrebenta de trabalhar, porque para você, quando você precisa realmente que você vai estar mais velho, aí sim você vai descansar. Mas sem trabalho, esquece. Não existe. Até quem ganha na loteria, porque não conquistou, perde aquilo igual água, assim, vai embora. Né? Então, se você não conquista, você vai perder. Então, é importante. Tem que trabalhar. E é gostoso. Gosta disso, porque é isso que vai te trazer um futuro melhor. Eu falo pro Blá que às vezes falta um filho, Lúcia. A gente virar presidente. Acho que falta um filho. Aí, tá vendo? Acho que você descobriu. Não é a hora não, não é a hora não. O Fernando perguntou aqui, ó. Dois. O que fazer para uma pessoa adquirir essa consciência logo no começo? Essa consciência do trabalho. Quem vai responder essa pergunta? Ixi. Eu quero falar. Deixa eu falar uma coisa que é até a respeito aí da Viviane.
como ela já tinha isso muito claro no começo, e aí ela ia falar com os novos consultores, assim, pessoas que estavam começando, e cada um tem uma mentalidade, uma experiência, uma vivência, né? Aí a gente falava, calma, Viviane, calma. Aí ela, não, preciso aprender a ter paciência, preciso aprender a ter paciência. Até que hoje em dia você conquistou essa paciência, né, Vivi, de entender isso daí. Porque eu tenho muitos jovens, né? Os meus downlines são jovens e assim, ganhar 1.000 e poucos por mês, para eles está muito bom, eles ficam felizes, sabe? De ganhar até menos que isso, e ganhar R$500 parece que eles estão felizes. E mas que mané feliz, gente. Pensa, é porque não pensa no futuro. Mas se você der um pouco de tempo e tem que dar... que eu falei para a Mirelle, vamos criar uma forma deles fazerem sem ver. Então, por exemplo, esse detox eu achei maravilhoso. Cria lá o grupo com seus consultores, dá essa condição, fala o que é que eles vão conquistar, dá o script para eles e começa a fazer eles trabalharem. Coloca no sistema, né, Mirelle? O sistema é muito importante. O sistema vai mostrando, né, que todos... A hora que a pessoa vê que todos tiveram que trabalhar muito para conquistar o que tem hoje, então, por isso, a importância do depoimento dos presidentes. Eu sempre vi em todos os STS eles falarem que no começo era muito trabalho. Não é o sofrimento, mas é o trabalho. E você tem que gostar desse processo. Então, porque senão eles acham assim que de repente surgiu dinheiro. Não é assim. Teve que falar com muita gente. Então, todas as vezes, é muito importante que vocês que chegaram já onde a gente almeja, né? Já conquistaram o sucesso, sempre lembrar, no meu começo, eu trabalhei bastante. Era muito gostoso falar com as pessoas, né? Sempre foi. Mas eu tive que trabalhar muito mais naquela época para começar a movimentar a roda. Porque a roda, quando está parada, você precisa de um esforço muito maior. Depois que ela está movimentando, e fica mais fácil mesmo. Fica mais fácil. Porque aí, quem você já fez de cliente, por exemplo, se você fez esse acompanhamento, ele vai se recomprando, você só lembrar, você só cutucar e vai fazendo os novos, né? E aí a coisa começa a girar. Mas você tem que começar. Começa, de qualquer jeito que você vai pegando. Não fica esperando perfeição, não. Começa e faz. Faz sem pensar. Vai se organizando, cada um ajusta. Saiba que, independente da forma como você faz, tem que fazer e falar com as pessoas. O objetivo é tentar falar com as pessoas e mudar a vida das pessoas. Pronto. E faz. E na verdade, é isso aí. A pessoa vai aprender com a história das outras pessoas, né? Na verdade, às vezes você fala assim, o que fazer? Eu não faço nada para mudar as pessoas, né? Eu não consigo fazer nada, né? Não muda ninguém, né? Não muda ninguém, né? Ele que tem que... Ele que muda, né? Seja o exemplo e dê condição para a pessoa. Você está ali disposto a ajudar, mas se ela quiser, senão... É verdade. E as histórias, né? As histórias ajudam mesmo, porque... Viviane, você não tem espaço não, né? Então, a gente tem um espaço que a gente fez na época para o Felipe. E era um lugar que eu usava como escritório para atender as pessoas. E assim, eu uso ele como um trampolim. Eu coloco lá o meu consultor e ele aprende, né? Que é já um espaço que já vem com alguns clientes, né? Então, ele aprende a lidar, a fazer o trabalho ali e depois ele segue a vida. Tá? Então, eu uso como escritório para atender as pessoas lá de forma mais profissional. Mas agora, online, não estou precisando nem ir lá. Agora quem está usando lá é minha filha. Ela se formou em medicina veterinária e logo que ela se formou, aconteceu a pandemia. Então, ela está lá tirando seu sustento, porque não ia conseguir um emprego agora, né? Então, está lá aprendendo. Lúcia, Maiara aqui. Então, Sim. Pode falar, Maiara. Alguém desabilitou meu som. Acho que foi o Felipe, né, que perguntou
Peraí, deixa eu abrir o bate-papo aqui. Como é que faz para a pessoa conseguir ter a consciência, né? Os meus pais têm 17 anos de trabalho de Herbalife. Eu tenho a oportunidade de entrar na Herbalife desde que eu tenho 18 anos. Eu sou pressionada, porque eu sou a cara do negócio. Só que eu não queria o negócio. E como que eu gerei a consciência? Quando eu vi que no mercado de trabalho eu não ia conseguir realizar os meus sonhos. E o que aconteceu com a Vivi? A mesma coisa, ela é apaixonada no trabalho dela, ela é satisfeita com o que ela ganha, só que ela não vai ter qualidade de vida para realizar os sonhos dela. E o que foi primordial que ela falou no começo que me deu um alívio, porque várias pessoas, quando a gente vai fazer convite para STS, primeira coisa que a pessoa fala assim, não era domingo, é o único dia que eu tenho para descansar. E quando a Mirelle ou alguém, não sei, falou para ela que o STS ela falou, era domingo, ela falou, perfeito, é o único dia que eu tenho livre. Então, é questão da pessoa ter prioridade, né? Não é tipo ela gerar uma consciência, é a prioridade da pessoa. A gente tem, porque tem gente que vai dar prioridade para o negócio, tem gente que quer ter uma vida diferente, além do dinheiro, né? Quer ter qualidade de vida no futuro. Então, a gente tem que ir atrás dessas pessoas. Eu estou entendendo que a gente tem que aumentar o número, porque tem essas pessoas que estão esperando a gente para falar da oportunidade. Só isso mesmo. É isso mesmo. Às Bem vezes eu falo claro. assim, por que não fui apresentada antes? Mas eu não estava preparada. Então, não importa quando você foi apresentada essa oportunidade. Se agora surgiu na tua cabeça que ela é importante, então não fica pulando de galho em galho, gente. Tudo que você fizer com consistência vai dar certo. Mas o que eu tenho para falar é o seguinte, é que não existe melhor forma do que fazer o bem. E se você construindo uma carteira de cliente, ensinando as pessoas a trabalhar, e as pessoas vão surgindo, todo mundo vai crescendo, todo mundo vai se formando, todo mundo vai ficando adulto, isso nunca vai parar. Então, é um processo que para mim é matemático. Quando eu entendi o plano de marketing da Herbalife, falei, pronto, eu vou estar fazendo bem para as pessoas, de todas as formas, vou construir uma carteira de clientes, uma carteira de consultor, e um dia eu vou descansar. Não importa que eu estou já com 46 anos. Melhor isso, porque aí com 56, com certeza, eu vou estar melhor. Agora, se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, dá uma olhada nos aposentados. É um caos. Dá uma olhada à sua volta. O que acontece? Tem gente que, por exemplo, o meu pai, ele gosta do jeito que está, mas tem as suas insatisfações. Ou até hoje ele tem, apesar de, para mim, eu entendo que tem uma vida boa, porque ele também fez isso desde sempre. Ele sempre falou, você tem que trabalhar por 10 anos, minha filha, para depois você começar a aproveitar os lucros. E ele tinha razão. O problema é para que lado que você vai investir o seu tempo. Aí, isso vai determinar qual vai ser realmente o seu futuro. O seu futuro vai ser continuar fazendo continha, é fazer orçamento de tudo, é ficar se preocupando assim, eu vou ter que pagar um exame, tá caro. Imagina, você não tem um dinheiro para poder ir lá fazer um exame? Imagina. Eu quero poder, se acontecer alguma coisa, ter a grana para fazer o que eu quiser. Deu vontade de ir lá na Disney? Vou lá passear. Agora, trabalhando no mercado tradicional, não existe isso. Pode ser quem é empresário, quem não é. A pessoa tem que estar ali cuidando do seu negócio, porque senão não vai. É verdade. E outra coisa, né? Você tem que gostar do que você faz também, né? Sempre. Ache um jeito de gostar. Eu prefiro gostar de coisas que vão me dar um futuro melhor. Sou prática. Ô, Nilton. Obrigada, Viviane. Eu acho que a gente pode encerrar essa primeira parte, né? Depois... Deixa eu só falar uma coisa aqui. Ontem eu postei um vídeo lá no grupo de consultores Decida Vencer, que bate muito com essas coisas que a gente está falando aqui, né? É uma menina que ela acabou de fechar a supervisão dela, que ela não acreditava que ela ia
que ela poderia fazer isso. Ela trabalha numa farmácia, ela não tem 4 farmácias, não tem nenhuma farmácia, ela é empregada da farmácia. E ela comprou 1000 pontos no cartão dela, com muita dúvida, ela usava o produto, já gostava do produto e tudo, mas a pessoa tem medo. Bom, ela comprou os produtos e com um mês ela vendeu todos os produtos, está com um monte de clientes e agora fez o pedido recebeu mais 1000 pontos de produto e está lá o vídeo. Está lá o vídeo para vocês verem, curtir, comentar, para aumentar o engajamento aí do grupo, das pessoas, para mais pessoas do seu grupo verem. E ter também como exemplo para o novo que entra com você. Você às vezes cadastra uma pessoa que está com medo de fazer um pedido, aí você mostra para ele, olha essa moça aqui, ó. Entendeu? Então, vai lá no grupo, participa do grupo, o grupo dos consultores e o grupo Level 10. Um cliente seu tem um resultado, pede para ele postar lá. Você posta. Vamos encher aqueles grupos lá, porque vocês vão ganhar muito com isso, eu tenho certeza absoluta. Tá bom? Eu queria falar uma coisa com vocês aqui, muito importante, mas eu sei que vai levar um pouco de tempo, então eu vou deixar para a semana que vem. Podemos encerrar, então, você passar para o segundo tempo. Só os equipes. Então, ó, gente, domingo tem o STS 10 horas, tá? Então, vamos promover esse STS às 10 horas no domingo para todo mundo e vamos participar, beleza? E segunda-feira, hora saudável com Davi Menezes, né? E depois academia com Marconcelli, o melhor presidente do Brasil. Marconcelli Fonseca. Uhul! Uhul, beleza, gente. A gente se encontra lá na sala de Wolf Time. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Obrigado, Viviane. Obrigado, Mirelle. Obrigada, Vivi. Obrigada, Mirelle. Eu que agradeço a oportunidade. Faz o link aí, Nil.